Queiroz, futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Boa tarde, Guto Ferreira. Guto, o que foi que não deu certo no planejamento de jogo, naquilo que você queria da equipe do Ceará para essa partida, para levar a equipe a uma derrota, e uma derrota onde o time não conseguiu fazer uma boa partida, Guto? Danilo, nós tivemos uma marcação por parte do América muito bem feita, alta, forte, o que nos causou muita dificuldade, tanto na nossa saída de bola quanto no meio, quando a gente buscava as conexões para jogadas mais agressivas. Isso gerou muitos erros nossos, erro de passe, e numa saída de bola deles, onde o terceiro zagueiro, que fazia volante zagueiro, ele carregou, ele achou um passe entre linhas e eles acabaram fazendo o gol, o que trouxe mais tranquilidade para eles e mais confiança para seguir marcando dessa maneira. Nos dificultou demais, nós até fizemos um gol que foi anulado numa bola parada, mas eu acredito que foi talvez o único lance do primeiro tempo, se não for do jogo, assim, que a gente tenha conseguido concluir com alguma qualidade no gol. O jogo, nosso ataque, nossa equipe em geral não teve bem, teve muita dificuldade para romper as linhas, para jogar perante o América em cima dessa marcação que eles fizeram. Novamente, Danilo Queiroz, do futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Guto Ferreira, no meio da temporada, no meio do Campeonato Brasileiro, ter uma parada de 14 dias é uma situação muito difícil de acontecer, né? Mas por conta das questões envolvendo seleção brasileira e clubes que vão ceder jogadores à seleção, acontece dessa vez que o Ceará, que jogou hoje contra o América Mineiro, só volta a jogar contra o Grêmio no dia 12 de setembro. O que dá para fazer com esses 14 dias? O que você pretende fazer? Qual é o plano, assim, que você tem para o grupo nesses 14 dias, nessa pausa, né, de quase meio mês que você vai ter no meio de um campeonato brasileiro? E se ela é positiva, se você acha isso interessante, Guto? Tentar aproveitar da melhor maneira possível, né? Da maneira que está o calendário para nós, jogar no domingo de repente seria mais interessante, não ter essa pausa tão longa. Mas por outro lado, é um espaço para você trabalhar, para você recuperar algumas coisas, alguns jogadores que estão entregues ali ao departamento médico, tentar fazer ajustes nos mais variados quesitos e voltar para o segundo turno da melhor maneira possível. Eudes Viana, da Rádio Assunção AM 620. Boa tarde, Guto Ferreira. Na partida de hoje você promoveu o retorno do Gabriel Dias à lateral direita, e eu queria que você falasse sobre a atuação desse jogador que retornou após um tempo fora da equipe do Ceará. Obrigado, Guto. Voltou se entregando de uma maneira aguerrida, tentando achar da melhor maneira possível espaços para a equipe. Conseguiu criar algumas situações ali, faltou um pouquinho mais de entrosamento ou de capricho no passe final, mas para um jogador que ficou o tempo que ficou parado, voltou buscando, e eu acredito que vai crescer na sequência. Olá, Guto, boa tarde. Aqui é Gerson Barbosa, da Rádio Povo CBN, cara, tudo bem? Bom estar falando com você. Guto, na semana passada você escalou essa mesma equipe, né, que jogou hoje contra o América. E aí, enfim, 2 rodadas seguidas em que foi o mesmo time do goleiro ao centroavante. Na rodada passada, contra o Flamengo, o Ceará fez um dos seus melhores jogos no campeonato. E hoje teve muitas dificuldades para jogar contra o América Mineiro com a mesma equipe que jogou tão bem contra o Flamengo, né? O que foi crucial para que esse mesmo time não tivesse o mesmo sucesso nessa rodada, né? O que você vê, assim, que
por que essa mesma equipe jogou tão bem na semana passada, mas agora teve algumas dificuldades? Foi talvez uma situação do jogo mesmo, do adversário, características do adversário, enfim. Por que essa equipe, que foi a mesma da semana passada, hoje não jogou tão bem? Características do jogo, sim, né? A maneira que a equipe marcou, que nos causou bastante dificuldade. Aliás, conversando com algumas pessoas ligadas ao América, foi a partida onde eles se entregaram mais no aspecto defensivo, não vinham marcando com toda essa intensidade. É uma equipe que marca muito forte, mas marcaram acima do que vinham marcando e fizeram o gol cedo, o que trouxe a eles um pouco mais de tranquilidade, né? E dentro das estratégias do jogo, pôde baixar um pouco mais a linha, nos dar a bola e jogar no nosso erro. Boa tarde, Guto Ferreira, Del Luiz da Rádio Verdes Mares, a Verdinha 810. A apresentação do teu time hoje, na tua concepção, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Foi a pior apresentação do teu time na Série A do Campeonato Brasileiro? E aí, claro, falando do primeiro tempo, principalmente do primeiro tempo, e no segundo tempo, quando você ajustou ali no intervalo, mas tomou logo o gol no início do segundo tempo, e aí, claro, o time sentiu o golpe, né? Foi a pior partida do teu time nesta Série A, Guto? Obrigado. Pode estar, se não for a pior, está entre as piores, sim. Boa tarde, Guto Ferreira, Hugo do Vale do programa Resenha de Artilheiro e do Torcida K. Guto, na última entrevista, a minha pergunta foi direcionada a um melhor aproveitamento do Fernando Sobral e do Lima, e não os criticar num jogo tão bom como o Ceará fez contra a equipe do Flamengo. Hoje, contra a equipe do América, a gente viu a mesma dificuldade do Ceará, principalmente na saída de bola. Tivemos volantes do Ceará, mas que não tem tanta qualidade nessa saída. Então, a pergunta continua. Utilizar o Sobral como extremo na primeira linha para ele fazer uma marcação mais forte e assim deixar, por exemplo, o Lima ou o Vina numa condição melhor de finalização ao lado do centroavante, não seria uma boa opção para o Ceará? Para cada momento, para cada parceria, um tipo de jogador. Para o Sobral jogar onde você está falando, eu tenho que ter um velocista na equipe. O Lima não é o velocista. O Lima é um meia atacante. O velocista é Rick, é Mendonça, né? Se eu botar o Sobral ali, eu vou jogar sem velocidade na equipe. Se eu jogar... eu tinha o Saulo, quando o Saulo jogava D9, aí eu tinha a velocidade do Saulo. Né? Pelo menos isso. O ideal é que você tenha mais jogadores velozes. E o Sobral no meio é simplesmente o maior ladrão de bola do Campeonato Brasileiro. No jogo passado, um jogador que fez uma partida acima da média dele próprio. Um jogador que pode crescer ainda mais quando consegue jogar mais de primeira ou em 2 toques. Eu acho que basicamente é isso aí. Olá, Guto Ferreira, aqui é Rafaela Brasileiro do Esporte News Mundo. No meio da semana, o volante Fernando Sobral falou sobre as dificuldades que o Ceará encontraria para jogar às 11 da manhã, algo que o elenco não está acostumado. Na sua opinião, isso foi o principal fator para uma partida muito abaixo que o time fez? Se não, qual foi o grande motivo? Não acho que foi o horário, né? Eu acho, como eu já falei, foi a dificuldade da maneira que o adversário nos marcou, com a intensidade que nos marcou, como nos tirou os espaços e a gente não conseguiu se encontrar em cima disso, fazer a leitura rápida e procurar, com a nossa qualidade, quebrar essa marcação.